Olá, a paz do Senhor, tudo bom? Tô aqui para dividir com vocês mais uma vez um devocional. Eu sempre falo a mesma coisa, né? A leitura de hoje está em Romanos, tá? Eu vou iniciar lendo o início de Romanos 2. A princípio, eu tinha anotado do versículo 1 até o versículo 4, mas eu vou fazer a leitura do versículo 1 até o 11, tá? Para que a gente possa refletir melhor sobre esta palavra. Portanto, você que julga os outros é indesculpável, pois está condenando a si mesmo naquilo em que julga, visto que você que julga pratica as mesmas coisas. Sabemos que o juízo de Deus contra os que praticam tais coisas é conforme a verdade. Assim, quando você, um simples homem, os julga, mas pratica as mesmas coisas, pensa que escapará do juízo de Deus? Ou será que você despreza as riquezas da sua bondade, tolerância e paciência, não reconhecendo que a bondade de Deus o leva ao arrependimento? Contudo, por causa da sua teimosia e do seu coração obstinado, você está acumulando ira contra si mesmo, para o dia da ira de Deus, quando se revelará o seu justo julgamento. Deus retribuirá a cada um conforme o seu procedimento. Ele dará vida eterna aos que, persistindo em fazer o bem, buscam glória, honra e imortalidade. Mas haverá ira e indignação para os que são egoístas, que rejeitam a verdade e seguem a injustiça. Haverá tribulação e angústia para todo ser humano que pratica o mal. Primeiro para o judeu, depois para o grego. Mas glória, honra e paz para todo o que pratica o bem. Primeiro para o judeu, depois para o grego. Pois em Deus não há parcialidade. Eu vou ler o versículo 28, tá? Não é judeu quem o é apenas exteriormente, nem é circuncisão a que é meramente exterior e física. Não, judeu é quem o é interiormente e circuncisão é a operada no coração, pelo Espírito, e não pela lei escrita. Para estes, o louvor não provém dos homens, mas de Deus. Desculpem os latidos. Essa reflexão é uma reflexão que nós devemos fazer todos os dias, né? Algumas perguntas, né? Algumas indagações. Porque naturalmente julgamos quando alguém erra. Ou julgamos errado quando a atitude ou opinião é diferente da nossa, né? Ou seja, só porque o outro tem uma opinião contrária à nossa, a gente já diz que é errado. Às vezes pode ser errada, mas não é sempre, né? Às vezes é só uma opinião diferente da sua, contrária à nossa, mas não efetivamente ela é errada, né? Diante aos olhos de Deus, né? Lá em Mateus 7, a palavra nos diz que devemos tirar a trave dos nossos olhos, né? E que nós seremos julgados na mesma proporção que nós julgamos, ou seja, na medida que a gente julga, a gente também é julgado. Isso é a palavra que diz, não sou eu, tá? A palavra tá falando. E aí quando a gente para refletir nessa questão do apontamento, eu vou dizer, eu vou tentar usar uma linguagem mais leiga, né? Mais contemporânea nossa, né? A gente sempre, eu fico pensando na questão de uma palavra que é muito usual, né? De uns tempos para cá, que é a empatia. A gente prega, mas dificilmente a gente executa, né? A gente pratica. Por quê? Porque na primeira oportunidade que a gente tem de julgar o outro, a gente julga. Entendeu? Então a gente precisa estar em alerta, né?
tá em alerta com isso e com o que a palavra nos diz a respeito disso, né? Assim, quando você, um simples homem, os julga, mas pratica as mesmas coisas, pensa que escapará do juízo de Deus? Ou seja, eu falo, mas às vezes eu não consigo ver, é para tirar a trave mesmo. A gente vê muito isso, principalmente hoje nas redes sociais, né? Às vezes a pessoa vai lá, posta indireta, fala de fulano, fala de ciclano, e aí depois, a pessoa não percebe que ela tá às vezes agindo igual fulano. Ah, mas é que fulano fala mal, fulano é fofoqueiro, e você quando posta indireta não tá falando mal? Não? Alecrim dourado, não? Será? Será que não? Então, a gente precisa prestar muita atenção e refletir nas nossas atitudes, né? Lá em Tiago 4, do versículo 11 e 12, diz assim: Irmãos, não falem mal uns dos outros. Quem fala contra o seu irmão ou julga o seu irmão, fala contra a lei e a julga. Quando você julga a lei, não a está cumprindo, mas está se colocando como juiz. Há apenas um legislador e juiz, aquele que pode salvar e destruir. Mas quem é você para julgar o seu próximo? Quem somos nós? Quem somos nós? Gente, aqui, quando a Bíblia fala nessas questões de julgamento, não é na questão de, por exemplo, mas a Bíblia também fala que a gente, né, precisa advertir o nosso irmão, né, quando ele tá no erro, sim. Mas, veja, foi o que eu acabei de falar. Às vezes, a gente julga o outro só porque ele tem uma opinião contrária à nossa. E não porque ele tá no caminho torto. Na verdade, quando a gente faz isso, quem tá no caminho torto é a gente, se a gente for parar pra analisar. Porque a gente tá indo ao contrário do que a palavra determina. O que a palavra nos instrui, né? E aí a gente deixa de ser praticante da obra, praticante do amor, né? E a gente tá lá julgando, né? Então, ao invés de a gente ficar postando, empatia, 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 né? Agindo como hipócritas, porque nós acabamos sendo hipócritas, porque a gente fala, mas a gente não executa, não age, né? Não faz aquilo que a gente diz que deveria fazer, né? Mas a gente pode fazer diferente. A gente pode, né? Ao invés de julgar, por exemplo, antes de eu julgar uma pessoa ou uma realidade da pessoa, por que a gente não conhece a pessoa? Por que a gente não se aprofunda a se aproximar da pessoa e entender, às vezes, por que ela age daquela maneira? Isso é amor, tá entendendo? Isso é o amar. Isso é amor. Isso é amor. E a palavra fala que aquele que não ama não conhece a Deus. Então, se eu amo, se eu falo que eu conheço Deus, eu tenho que amar. Amor, atitude. Então, vamos conhecer, vamos fazer diferente. Às vezes a gente primeiro julgar, né? Dar a cacetada ali na pessoa, postar em direta no Instagram, no Facebook, no status do WhatsApp, por aí vai, sei lá mais quantas outras redes sociais existem. Se aproxima, entende? Vamos saber o que acontece com aquela pessoa, porque assim, na real, gente, é muito, muito difícil você ter empatia na prática se você não passou pela mesma situação que a pessoa. As pessoas falam, até é possível, mas é difícil. É muito difícil. A gente sempre encontra empatia quando a gente está passando por alguma situação. É mais fácil que pessoas que passaram situações iguais ou parecidas com o que a gente está vivenciando ali no momento. Então, mas eu nunca passei por isso, tá? Você nunca passou, mas você pode se aproximar da pessoa e tentar entender e se colocar no lugar. Porque empatia é isso, é se colocar no lugar. Cara, aí você vai falar, pô, certo, é difícil, né? É difícil. Então você vai instruir, ou às vezes se aconselhar, né? Ou só ouvir, ou só ajudar, ou se você não quiser fazer nada, não faça. Mas também não seja pedra de tropeço na vida dessa pessoa, tá? Porque às vezes a gente não ajuda, a gente não estende o braço, mas a gente é pedra de tropeço na vida da pessoa. E a gente ainda sai falando mal dessa pessoa, né? E aqui, como vocês ouviram, o Thiago falou, não falem mal dos seus irmãos.
Ah, mas isso só acontece fora da igreja. Não, 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 claro que não. Não, sabemos que não. Não, 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 não. Não, a gente vê muito isso, né? A gente vê muito isso. Então, nós podemos fazer diferente. Ao invés de julgar, procure conhecer a verdade daquela pessoa, sua vida e sentimentos, né? Se coloca no lugar dela e não seja uma pedra de tropeço. Não seja um juiz, estenda sua mão, ofereça ajuda, né? Se você não pode ajudar da maneira que ela necessita, só de você estar próximo de repente ajudar a procurar ajuda fora, já é válido, né? Já é válido, né? E pelo contrário, eu anotei aqui, sempre estenda sua mão e ofereça ajuda, né? Sem holofotes, julgamentos ou orgulho próprio, apenas por amor, gente, por amor, que é o que a palavra nos ensina, eu sempre bato nisso, por amor, porque a gente tá vendo, né, um esfriamento do amor, a gente tá vivendo isso, então vamos regar essa plantinha, vamos clamar pelo Espírito Santo para que ele queime como brasa mesmo, quente nos nossos corações, para que a gente possa cumprir a vontade de Deus, para que a gente possa ser menos juízes, né? E levar mais o amor, né? Falei que ia ser breve, mas acabei estendendo um pouquinho. Então era isso mesmo que eu queria dividir com vocês, tá? Pra gente refletir nessa palavra, né? Portanto, você que julga os outros é indesculpável, pois está condenando a si mesmo naquele que julga. Então se lembrem disso, porque está escrito aqui, é palavra de Deus. E a palavra de Deus é para hoje, é para amanhã, é para ontem, é para depois de amanhã, é para sempre, é para sempre. Então, espero que possam refletir nessa palavra e que possamos ser não juízes, né? Mas sermos canal de bênção, né? Canal de amor, né? E que possamos estender a mão, julgar menos as outras pessoas. Às vezes você fala assim, essa palavra não é para mim, eu não julgo. Dá uma olhadinha nos seus pensamentos, nas suas atitudes antigas, dá uma olhadinha lá no seu status, no seu stories, né? E quando você pensar em fazer, relembra, fala, não vou fazer, deleta, tá? Se aproxima de Deus, se você não quer se aproximar dessa pessoa, coloque essa pessoa nas suas orações. Em vez de você falar mal dela, ou de você julgar as atitudes dela, coloca. Mas a atitude dela de fato é errada, mas se você não caminha com ela, você não tem condições, né, de advertir, de aconselhar, coloca ela nas suas orações. Não expõe ela, coloca nas suas orações. Apresente ao Senhor, que Ele fará o melhor, eu tenho certeza disso. Amém? Deus abençoe o final de semana de todos vocês, Deus abençoe a semana de vocês. Um beijo.